Quando a luta apertar, levante a fé. 2 Timóteo 4:7. A luta apertou e você está sentindo que está no limite. A mente cansada, o coração pesado, o corpo funcionando no automático. Você ora, mas parece que o céu está silencioso. Você tenta ser forte, mas por dentro sente que está desmoronando. E talvez a pergunta que você não tem coragem de dizer em voz alta seja essa: até quando? Agora escuta com atenção. A Bíblia nunca prometeu que você não enfrentaria a guerra, mas ela promete que você não enfrentará sozinho. E existe uma verdade que poucos conseguem enxergar quando a dor aumenta, quando a luta aperta. Não é porque Deus te abandonou. Muitas vezes é porque você está atravessando um ponto decisivo da sua história espiritual. O inimigo não intensifica ataques contra quem está parado. Ele ataca com força quem está avançando. Ele aperta quando percebe que você está prestes a crescer, amadurecer e viver algo maior. E é exatamente por isso que essa mensagem não é apenas uma palavra bonita. É uma convocação, um despertar, um chamado para você levantar de novo. Porque é nesse momento que a fé precisa deixar de ser apenas um sentimento e se tornar uma postura. Fé não é o que você sente quando tudo está bem. Fé é o que você decide quando tudo está apertando. Fé é permanecer quando ninguém entende. É resistir quando ninguém vê. É continuar crendo quando o cenário diz o contrário. E é aqui que entra a palavra de Paulo, um homem que escreveu não do conforto, mas da prisão. Um homem que não falou de vitória como teoria, mas como sobrevivente. Ele diz em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não disse que foi fácil. Ele disse que foi combate. Ele não disse que não chorou. Ele disse que guardou a fé. Hoje, Deus quer te ensinar exatamente isso. Como lutar do jeito certo. Como não perder a fé no meio do aperto. Como continuar de pé quando a vida parece injusta. E como transformar essa luta em crescimento espiritual e não em destruição emocional. Fica comigo até o final, porque essa palavra pode ser o divisor de águas que você precisava. E se você chegou até aqui, eu acredito que não foi por acaso. Deus está falando com você agora. Quando a luta aperta, é porque o processo está funcionando. Existe um engano perigoso que muita gente carrega dentro de si. A pessoa acredita que, se Deus está com ela, tudo deveria estar calmo. Se Deus está guiando, não deveria existir dor. Se a fé é verdadeira, o caminho deveria ser mais leve. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Pelo contrário, ela mostra que os processos mais profundos sempre vêm acompanhados de pressão. Pensa em José. Ele tinha promessa, mas foi lançado no poço. Foi vendido, foi humilhado, foi injustiçado, foi parar na prisão. E alguém poderia olhar para aquilo e dizer: Deus abandonou José. Mas o texto diz algo que muda tudo. Em Gênesis 39:21 está escrito: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. A prisão não era a ausência de Deus, era o ambiente do processo. E aqui está a revelação que você precisa entender hoje. Quando a luta aperta, não é sinal de que você está fora do caminho. Muitas vezes, é sinal de que você está exatamente dentro do propósito. Deus está trabalhando em você de um jeito que não aconteceria se tudo estivesse confortável. A pressão revela o que o descanso esconde. Quando tudo está bem, qualquer um diz que confia. Mas quando aperta, só permanece quem tem raiz. É por isso que Jesus disse, em Lucas 8:13, que alguns creem por um tempo, mas na hora da provação se desviam. A luta não vem apenas para te ferir. Ela vem para revelar se sua fé é emoção ou fundamento. Talvez você esteja vivendo dias difíceis e pensando: por que eu? Mas Deus está dizendo: porque eu estou formando você. O ouro só se torna ouro puro quando passa pelo fogo. A azeitona só libera o azeite quando é esmagada. E a tua vida espiritual só amadurece quando você aprende a resistir no aperto. O inimigo quer que você interprete a luta como derrota. Mas Deus quer que você interprete a luta como treinamento.
E sabe qual é a diferença entre quem vence e quem desiste? Não é quem sofre menos. É quem entende o que está acontecendo no mundo espiritual. Você não está sendo destruído. Você está sendo moldado. O processo dói porque ele está arrancando versões antigas de você. Está quebrando orgulho, autossuficiência, dependência emocional e construindo um coração mais firme. E isso não é castigo, é preparo. Por isso, não confunda pressão com rejeição. Não confunda demora com abandono. Não confunda lágrimas com fracasso. Em Tiago 1, 2, 3 está escrito: Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Isso significa que a luta não está apenas te atacando, ela está produzindo algo em você. O céu não está em silêncio, o céu está trabalhando. E a luta apertada é só um sinal de que você está em fase de crescimento. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E se essa batalha não for para te parar, mas para te empurrar para o próximo nível? O momento em que você quer parar é o mesmo em que Deus quer te levantar. Existe um instante na vida em que a pessoa não grita mais, ela não reclama mais, ela não discute mais com ninguém, ela apenas fica em silêncio. E por fora parece calma, mas por dentro está travando uma guerra que ninguém vê. É quando você diz: eu não aguento mais. E sabe o que é mais perigoso? É que esse momento não parece um colapso, parece apenas cansaço. Você começa a perder vontade de levantar cedo, perde vontade de conversar, perde vontade de orar, perde vontade de sonhar. Você ainda está presente, mas já não está inteiro. E o inimigo ama esse estágio, porque ele sabe que não precisa te destruir com um golpe forte. Basta te convencer de que não vale mais a pena continuar. Mas eu preciso te falar algo com autoridade espiritual. O momento em que você pensa em parar é, muitas vezes, o exato momento em que Deus está prestes a te levantar. Foi assim com Elias. Em 1 Reis 19, Elias tinha acabado de viver um milagre poderoso. Fogo desceu do céu. O povo reconheceu o Deus verdadeiro. Mas logo depois ele entrou em uma crise emocional tão profunda que pediu para morrer. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Ele não estava fraco de fé. Ele estava esgotado. A luta apertou tanto que ele não queria mais continuar. E o que Deus fez? Deus não gritou com Elias. Deus não chamou Elias de fraco. Deus não o acusou. Deus alimentou Elias, fez ele dormir, fortaleceu o corpo e depois falou com ele. Isso é forte demais. Porque Deus entende que há momentos em que você não precisa de cobrança. Você precisa de renovo. E talvez você esteja exatamente nesse lugar. Você está tentando ser forte, mas não tem mais energia. Você está tentando manter a fé, mas sente que algo dentro de você está desmoronando. Você olha para os problemas e pensa: eu não vou conseguir. Só que Deus está olhando para você e dizendo: você vai sim. Porque a sua força não vem do que você sente. A sua força vem de quem está contigo. Em Isaías 40, 29 está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Presta atenção nessa frase. Deus não dá força para quem acha que está bem. Ele dá força ao cansado. Ele multiplica as forças de quem não tem mais nada. Isso significa que o seu limite não é um fim, é um portal. É o ponto onde Deus começa a agir de forma mais profunda. Porque até aqui você tentou suportar com o que tinha. Agora, Deus vai te sustentar com o que é dele. E aqui entra uma chave espiritual. O inimigo tenta fazer você desistir justamente quando a vitória está mais próxima. Porque ele sabe que você já passou por muita coisa. Ele sabe que você já resistiu demais. Ele sabe que se você permanecer mais um pouco, algo vai mudar. Olha o que Jesus disse em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existe uma colheita marcada para quem não desiste. Existe uma resposta preparada para quem continua. Existe um mover de Deus reservado para quem permanece firme quando tudo parece parado. E eu vou te dizer algo que talvez ninguém tenha dito. O fato de você estar cansado
não significa que você está fraco. Significa que você está lutando há muito tempo. E se você ainda está aqui ouvindo essa mensagem, é porque sua fé não morreu. Ela só está ferida. E Deus não despreza uma fé ferida. Ele restaura. Por isso, não tome decisões definitivas em momentos de exaustão. Não entregue sua história para o desânimo. Não abandone o caminho por causa de um capítulo difícil. Porque Deus é especialista em levantar quem caiu. O Salmo 37:24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você pode até tropeçar, mas você não vai ficar no chão. Deus está segurando sua mão agora. E se hoje você pensa em parar, eu quero que você entenda: isso não é o fim. Isso é o momento em que Deus vai te levantar. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Por que essa luta veio com tanta força agora? Por que essa pressão aumentou justamente nesse tempo? A guerra não começou na sua vida, começou na sua promessa. Existe uma coisa que quase ninguém entende quando a luta aperta. A pessoa olha para o caos e pensa: minha vida virou uma bagunça do nada. Mas a verdade é que nada disso começou do nada. Essa guerra não começou quando você caiu. Ela começou quando Deus decidiu te levantar. Porque a luta que você enfrenta hoje não é apenas sobre problemas externos. Ela tem raiz espiritual. E muitas vezes ela está ligada diretamente à promessa que Deus colocou sobre você. O inimigo não luta contra quem não carrega destino. Ele não desperdiça energia com quem já desistiu por dentro. Ele ataca com força quem tem chamado, quem tem propósito, quem tem futuro, quem tem uma história que pode inspirar outras pessoas. Por isso, quando você percebe que a batalha está fora do normal, isso pode ser um sinal claro de que o que Deus tem para você também é fora do normal. Olha para Moisés. Antes dele libertar o povo, o inferno tentou matar crianças. Em Êxodo 1, Faraó mandou matar os meninos hebreus. Aquilo não era apenas política, era ataque espiritual contra o futuro. A promessa estava nascendo e o inimigo tentou sufocar no berço. Olha para Jesus. Antes do ministério começar, Satanás tentou parar tudo no deserto. Em Mateus 4, Jesus foi tentado com fome, orgulho e atalhos. O inimigo queria interromper a missão antes dela começar. Ele sabia que se Jesus avançasse, vidas seriam salvas. E agora pensa em você. O que você carrega? O que Deus já colocou no seu coração? Talvez você nem saiba explicar, mas sente que nasceu para algo maior. Sente que não foi feito para viver uma vida comum. Sente que Deus tem um plano, mesmo sem você ver tudo com clareza. E exatamente por isso, a luta ficou intensa. Porque o inimigo não luta apenas contra o seu presente. Ele luta contra o que você pode se tornar. Em Jeremias 1:5, Deus disse ao profeta: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. A promessa já existia antes do profeta nascer, e é por isso que a guerra também começa cedo. A batalha tenta interromper aquilo que ainda está em construção. E aqui está uma chave poderosa. Às vezes você pensa que está lutando contra pessoas, contra crises, contra dinheiro, contra ansiedade, contra portas fechadas. Mas no fundo, a guerra é contra a sua fé. Porque se o inimigo te faz perder a fé, ele não precisa mais impedir a promessa. Você mesmo abandona o caminho. Por isso Paulo escreveu algo que é direto e forte em Efésios 6:12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que a guerra não é só natural. Existe uma dimensão invisível tentando te cansar, confundir, desanimar e quebrar sua confiança em Deus. E é aqui que muitas pessoas caem. Elas acham que o problema é a vida, mas o problema real é o que está tentando roubar a promessa. O inimigo não se incomoda com a sua rotina, ele se incomoda com o seu futuro. Ele não se incomoda com seus dias comuns. Ele se incomoda com o dia em que Deus vai te colocar em posição. E sabe qual é o método dele? Fazer você acreditar que nada vai mudar. Mas Deus está dizendo hoje: essa guerra tem nome. E o nome dela é propósito. Em 2 Timóteo 4:7,
Paulo não diz apenas que sofreu. Ele diz: combati o bom combate. Isso quer dizer que ele entendeu que havia uma batalha espiritual acontecendo. Ele não se vitimizou. Ele não se entregou ao medo. Ele reconheceu: isso é combate. E se é combate, então existe vitória no fim. Você precisa parar de interpretar sua dor como um sinal de abandono e começar a enxergar como um sinal de que o céu está te preparando para algo sério. Porque quando Deus coloca uma promessa sobre alguém, Ele também permite processos. E quando Deus permite processos, o inimigo tenta criar interrupções. Só que existe uma diferença entre você e o inimigo. O inimigo só sabe atacar. Deus sabe transformar ataque em treinamento. Deus sabe usar lágrimas como combustível. Deus sabe usar queda como recomeço. Deus sabe usar portas fechadas como livramento. E aqui está o que eu quero que você grave no coração. Se a luta está intensa, é porque a promessa também é grande. Se a guerra aumentou, é porque você está perto de um novo tempo. Se a pressão está esmagando, é porque algo precioso está dentro de você. Agora eu te pergunto: e se a sua luta não for sinal de derrota, mas sinal de que você está carregando algo que o inimigo teme? Quem não entende a luta vai chamar sua fé de exagero. Existe uma dor que quase ninguém fala, mas ela machuca tanto quanto a batalha em si. É quando você está lutando para não desistir, e as pessoas ao redor agem como se fosse drama. Você está tentando manter a fé viva e alguém diz: você está exagerando, você está orando demais, você está levando isso a sério demais, você precisa relaxar. Só que quem fala isso não sabe o que você enfrenta quando fecha a porta do quarto. Não sabe o peso que você carrega quando ninguém está olhando. Não sabe quantas vezes você precisou respirar fundo para não desabar. Não sabe quantas noites você virou na cama com a mente em guerra, tentando entender por que as coisas não estão acontecendo. E aí você começa a se sentir sozinho. Porque além da luta, agora você tem que lidar com a incompreensão. Você começa a pensar: será que eu estou errado? Será que eu estou sendo fraco? Será que eu estou mesmo exagerando? Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Quem não está no campo de batalha não tem autoridade para medir sua guerra. A Bíblia mostra isso de forma muito forte com Davi. Quando Davi chegou no campo e viu Golias afrontando Israel, ele ficou indignado. Ele não aceitou aquele espírito de medo. Ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Isso está em 1 Samuel 17:26. Mas sabe o que aconteceu? O próprio irmão dele, Eliabe, desprezou Davi e disse: eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Em outras palavras, você veio aqui aparecer. Olha que coisa séria. Davi não foi atacado apenas por Golias. Ele foi atacado pelo julgamento de quem deveria apoiar. E isso acontece com você. Quando você decide lutar pela sua fé, nem todos vão entender. Quando você decide permanecer firme, nem todos vão respeitar. Quando você escolhe continuar orando, jejuando, buscando, resistindo, muitos vão chamar isso de exagero. Mas Davi respondeu com uma frase que você precisa aprender a usar. Ele disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão? Isso está em 1 Samuel 17:29. Ele estava dizendo: existe um motivo, existe uma guerra, existe uma afronta, existe uma ameaça espiritual. E eu não vou fingir que não estou vendo. A fé não é exagero. A fé é discernimento. E aqui entra um ponto profundo. Muitas pessoas não conseguem entender sua fé porque elas estão olhando com olhos naturais para uma guerra espiritual. Elas enxergam apenas circunstâncias. Você enxerga propósito. Elas enxergam só crise. Você enxerga combate. Elas enxergam só cansaço. Você enxerga resistência. Jesus passou por isso. Em Marcos 14:3-6, uma mulher derramou um perfume caríssimo sobre ele. E as pessoas criticaram. Disseram que era desperdício. Mas Jesus defendeu aquela mulher e disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. O que era adoração para ela, era exagero para os outros. Isso é uma realidade espiritual. Quem não entende o valor da presença de Deus,
sempre vai chamar a sua entrega de exagero. E é aqui que o inimigo tenta agir de forma sutil. Ele usa a opinião dos outros para te enfraquecer, porque se ele consegue fazer você se sentir ridículo por ter fé, ele consegue te fazer recuar. Ele consegue te fazer parar de orar, parar de buscar, parar de crer. E quando você para de alimentar a fé, você começa a alimentar o medo. Por isso, Provérbios 14:10 diz: o coração conhece a sua própria amargura. Ninguém sente o que você sente. Ninguém entende a sua dor como você entende. Só Deus conhece a batalha que você trava por dentro. E deixa eu te falar como pastor e como amigo. Se você está lutando para manter a fé, não se envergonhe disso. Não se desculpe por buscar a Deus. Não se desculpe por ser intenso na oração. Não se desculpe por querer viver algo verdadeiro. Porque se você desistir para agradar pessoas, você vai ficar sem vitória e ainda sem paz. Em Gálatas 1:10, Paulo diz algo que corta como espada. Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Tem momentos em que agradar pessoas significa perder o propósito. Tem momentos em que você precisa ser firme e dizer: eu vou continuar crendo, mesmo que ninguém entenda. A luta já é pesada demais para você carregar também o peso da aprovação dos outros. E sabe o que é mais forte? Muitas vezes, quem te critica hoje vai se surpreender amanhã. Porque quando Deus te honra, a mesma fé que chamaram de exagero será o testemunho que eles não poderão negar. Mas agora existe um próximo nível dessa guerra. Porque o inimigo não usa apenas pessoas para te atacar. Ele usa o tempo. Ele usa o desgaste. Ele usa a repetição. E é aí que a luta começa a apertar de um jeito diferente. O inimigo não precisa te derrubar. Ele só precisa te cansar. Existe um tipo de ataque que não vem como uma explosão. Ele vem como goteira. E é isso que está destruindo muita gente sem fazer barulho. A pessoa não cai porque tomou um golpe forte. Ela cai porque foi se cansando dia após dia, sem perceber. O inimigo não precisa te derrubar de uma vez. Ele só precisa te esgotar aos poucos. Porque quando você está cansado, você começa a aceitar o que nunca aceitaria. Você começa a se conformar com o que antes você enfrentaria em oração. Você começa a se acostumar com a tristeza. Você começa a achar normal viver sem alegria. E de repente, a fé vira um peso quando deveria ser o seu refúgio. É por isso que esse tópico é tão sério. Porque tem muita gente que não perdeu a fé por causa de um pecado. Perdeu a fé por causa do desgaste. E a Bíblia mostra isso claramente. Em Daniel 7:25, está escrito que o inimigo intentaria consumir os santos do Altíssimo. Repara na palavra. Não diz apenas atacar, diz consumir. O plano não é te destruir de uma vez. É te consumir lentamente, tirando sua energia, tirando seu ânimo, tirando sua esperança, até que você mesmo desista. E é exatamente assim que a luta aperta. Não é só um problema, são vários. Não é só um dia ruim, são semanas. Não é só uma decepção. É uma sequência de frustrações. E a pessoa começa a pensar: eu não aguento mais essa repetição. Você ora e o problema volta. Você tenta recomeçar e outra porta fecha. Você tenta sorrir, mas por dentro está quebrado. Você tenta continuar, mas parece que sua força está acabando. Só que você precisa entender. O inimigo está tentando te cansar porque ele sabe que se você ficar de pé, ele perde. E deixa eu te falar algo forte. O cansaço é uma arma espiritual. Ele abre brechas que o medo aproveita. Ele enfraquece sua vigilância. Ele faz você reagir mal. Ele faz você falar coisas que não deveria. Ele faz você duvidar do que Deus já te prometeu. É por isso que Jesus, no Getsêmani, disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus 26:41. Ele estava dizendo: quando você está cansado, sua carne fica vulnerável, sua mente fica vulnerável, seu coração fica vulnerável. O inimigo sabe disso. Ele sabe que se você estiver cansado demais, você não vai conseguir lutar como antes. Você não vai conseguir resistir como antes.
você vai começar a viver no modo automático. E quem vive no automático começa a sobreviver, mas deixa de avançar. Só que aqui entra uma verdade libertadora. Deus não ignora o seu cansaço. Deus não despreza o seu esgotamento. Pelo contrário, Ele sabe exatamente como você está por dentro. O Salmo 103:14 diz: porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus sabe que você é humano. Deus sabe que você tem limites. Deus sabe que tem dias que você não consegue nem orar direito. E ainda assim, Ele não se afasta. Ele se aproxima. E aqui está a diferença entre o ataque do inimigo e o agir de Deus. O inimigo usa o cansaço para te paralisar. Deus usa o cansaço para te ensinar a depender dele. Em 2 Coríntios 12:9, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que o momento em que você se sente fraco é o momento em que Deus pode manifestar força sobre você. Mas existe uma condição. Você precisa parar de lutar sozinho. Muita gente está cansada não porque a luta é grande demais, mas porque está tentando vencer sem descanso espiritual. Está tentando resolver tudo na força do braço. Está tentando segurar o mundo inteiro com as mãos. E Deus está dizendo: solta, confia, descansa em mim. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isso é profundo. A força espiritual não vem de correr mais. Ela vem de confiar mais. E sabe qual é o grande segredo? O inimigo quer que você pense que descansar é desistir. Mas descansar em Deus não é desistir. É recarregar, é renovar, é reconstruir por dentro. Porque você não foi chamado para viver esgotado. Você foi chamado para viver fortalecido. E se hoje você está cansado, eu quero te dizer uma coisa com firmeza. Você não está fraco. Você está em guerra. Mas Deus não vai permitir que você seja consumido. Só que existe uma armadilha ainda mais perigosa do que o cansaço. É quando você começa a medir Deus pelo resultado que você vê. E é aí que muita gente se perde. A luta aperta para testar se você confia em Deus ou em resultados. Existe um momento na caminhada cristã em que a luta deixa de ser apenas sobre dor e passa a ser sobre confiança. Porque quando você está no aperto, você descobre uma verdade que não aparece nos dias fáceis. É muito simples dizer que confia em Deus quando tudo está funcionando. O difícil é confiar quando nada parece mudar. E é exatamente por isso que a luta aperta. Não apenas para te provar, mas para revelar o que sustenta a sua fé. Se é a presença de Deus ou se é o resultado imediato. Tem gente que não perde a fé porque deixou de acreditar em Deus. Perde porque se cansou de esperar. A pessoa não diz que Deus não existe. Ela apenas começa a pensar: Deus não está fazendo nada. E esse pensamento é perigoso porque ele mata a esperança por dentro. A Bíblia mostra isso de forma clara em João 11. Lázaro morreu. Jesus foi avisado. As irmãs choraram. E quando Jesus finalmente chegou, Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aquilo era uma mistura de fé e frustração. Ela acreditava no poder de Jesus, mas estava presa ao tempo. Ela queria Deus do jeito dela, no prazo dela, do modo dela. E aqui está o ponto. Deus não trabalha para satisfazer pressa humana. Deus trabalha para cumprir propósito eterno. Jesus respondeu algo que muda tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso está em João 11:25. Ele estava dizendo: Marta, sua fé está amarrada ao resultado. Você quer ver o milagre para acreditar, mas eu sou maior do que o resultado. Eu sou o próprio milagre. E é isso que a luta revela. Se você confia em Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. Porque quando o céu parece silencioso, a alma entra em conflito. Você começa a pensar: eu oro e nada acontece. Eu jejuo e nada muda. Eu tento obedecer e as portas continuam fechadas. E aí vem a tentação mais forte de todas, a tentação de abandonar o processo. Só que é aqui
que Deus está separando os que creem dos que apenas esperam conveniência. Em Abacuque 3, 17 e 18, o profeta faz uma declaração que deveria ser pregada para essa geração. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo: mesmo sem resultado, eu vou continuar. Mesmo sem resposta, eu vou permanecer. Isso é fé madura. Isso é fé que não depende de circunstância. E deixa eu te dizer algo como pastor. O inimigo quer que você associe a bondade de Deus ao que você vê. Mas Deus está te chamando para associar a bondade dele ao que ele prometeu. Porque nem tudo que Deus está fazendo é visível. Tem coisas que Deus faz no invisível antes de manifestar no visível. Em Daniel 10, Daniel orou e não recebeu resposta por 21 dias. Imagina a mente dele. Imagina a luta. Ele poderia ter pensado: Deus me ignorou. Mas quando o anjo apareceu, disse algo que é uma chave espiritual. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras. Isso está em Daniel 10, 12. O céu já tinha respondido. Só que havia guerra no caminho. Isso significa que o silêncio de Deus não é ausência. Pode ser resistência espiritual. Pode ser processo. Pode ser maturação. Pode ser livramento. Pode ser Deus segurando algo até você estar pronto. E aqui entra uma verdade que confronta. Tem coisas que você pede, mas se Deus entregar agora, você não sustenta. Você vai se perder. Você vai quebrar. Você vai se destruir. E Deus, por amor, segura. Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Esperar não é passividade. Esperar é permanecer firme sem perder a confiança. É resistir sem murmurar. É continuar crendo mesmo quando a sensação diz que nada está acontecendo. E é aí que a luta aperta. Porque esperar é uma das batalhas mais difíceis da vida espiritual. Mas eu preciso te dizer, Deus não se atrasa. Deus trabalha no tempo certo. E se hoje você está vivendo um tempo em que parece que não há resultado, isso não significa que sua oração foi inútil. Pode significar que Deus está preparando algo maior do que você pediu. Porque Deus não trabalha apenas para te dar alívio. Ele trabalha para te dar transformação. E agora, eu te faço uma pergunta direta. Se Deus não mudar nada ao seu redor hoje, você ainda consegue continuar crendo amanhã? Essa pergunta assusta, mas ela revela onde está a sua fé. E é exatamente aqui que a luta fica ainda mais intensa. Porque quando o resultado não aparece, a mente entra em pânico. E se a mente entrar em pânico, a fé precisa assumir o controle. Quando sua alma entra em pânico, sua fé precisa assumir o controle. Existe um momento em que a luta deixa de ser externa e começa a acontecer dentro de você. A batalha não está mais só nas circunstâncias, está nos pensamentos, está nas emoções, está na ansiedade que aperta o peito, está na sensação de que algo ruim vai acontecer, está no medo que cresce quando você tenta dormir e a mente não desliga. E é nesse ponto que muita gente perde a guerra. Não porque Deus falhou, mas porque a alma entrou em pânico e tomou o volante. O pânico é perigoso porque ele distorce tudo. Ele faz você interpretar silêncio como abandono. Faz você interpretar demora como rejeição. Faz você interpretar uma porta fechada como fim de história. E quando a alma entra em pânico, você começa a viver em modo sobrevivência, reagindo, correndo, tentando controlar tudo. Só que a fé não nasce do controle. A fé nasce da entrega. A Bíblia mostra isso de forma clara quando os discípulos estavam no mar. A tempestade se levantou, o barco começou a encher de água e Jesus estava dormindo. Em Marcos 4:38, eles gritam: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa frase é o retrato de uma alma em pânico. Eles estavam dizendo: Jesus, o Senhor está vendo isso e não faz nada. Talvez você já tenha feito essa pergunta em silêncio. Deus, o Senhor está vendo? O Senhor se importa? O Senhor está percebendo que eu estou no limite? E o mais impressionante é que Jesus se levanta
repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. E depois ele olha para eles e pergunta: por que sois tão tímidos? Como não tendes fé? Isso está em Marcos 4:40. Jesus não estava negando a tempestade. Ele estava mostrando que a tempestade não era maior do que a presença dele. E aqui está a chave. O pânico faz você esquecer quem está no barco. Quando sua alma entra em pânico, você começa a agir como se estivesse sozinho. Você começa a tentar resolver com a própria força. Você começa a se desesperar. Você começa a pensar em saídas erradas. Você começa a tomar decisões movidas pelo medo. E o medo sempre cobra caro. Por isso, 2 Timóteo 1:7 diz: Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Olha o que esse texto está dizendo. Deus não colocou medo dentro de você. Deus colocou poder. Deus colocou amor. Deus colocou moderação, ou seja, equilíbrio. Então, quando você está dominado pelo medo, algo está tentando roubar aquilo que Deus já te deu. E deixa eu te dizer uma coisa direta. O inimigo não precisa te derrubar fisicamente. Ele só precisa te dominar mentalmente. Porque quando a mente cai, o corpo segue. Quando a esperança cai, a disciplina cai. Quando a confiança cai, a oração enfraquece. Por isso, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é uma ordem espiritual. Guardar o coração significa proteger o interior. Proteger o que você acredita. Proteger o que você pensa. Proteger a fé. E como você faz isso quando a alma entra em pânico? Você precisa aprender a fazer o que Davi fez. Em 1 Samuel 30:6, está escrito que Davi estava angustiado, porque o povo falava em apedrejá-lo. Ele perdeu tudo: família, bens, paz. O cenário era de desespero. Mas o texto diz uma frase que é poderosa: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Isso é sobrenatural. Ele não se fortaleceu na resposta. Ele não se fortaleceu em pessoas. Ele se fortaleceu em Deus. E é exatamente isso que você precisa fazer. Quando a alma entra em pânico, a fé precisa assumir o controle. Você precisa parar e dizer: eu não vou decidir nada com a mente descontrolada. Eu não vou falar com raiva. Eu não vou desistir por emoção. Eu vou me fortalecer no Senhor. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha a conexão. Mente firme gera paz. Confiança gera estabilidade. E aqui está a prática espiritual. Quando o pânico chegar, você precisa declarar a palavra acima do que você sente. Não é repetir frases vazias, é ativar a verdade. O Salmo 56:3 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Isso é decisão. Isso é maturidade. Isso é fé ativa. Você não nega o medo. Você escolhe confiar. E tem uma coisa que muda tudo. A fé não é ausência de crise. Fé é governo espiritual sobre a crise. Você pode estar chorando e ainda assim ter fé. Você pode estar tremendo e ainda assim ter fé. Você pode estar cansado e ainda assim ter fé. Porque fé não é estar bem. Fé é continuar crendo mesmo quando tudo dentro de você quer desabar. E é por isso que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em 2 Timóteo 4:7, ele não disse: eu senti paz o tempo todo. Ele disse: eu guardei. Porque guardar a fé é um ato de resistência. E talvez hoje Deus esteja falando com você exatamente isso. Pare de entregar sua mente para o medo. Pare de alimentar pensamentos que te esmagam. Pare de aceitar mentiras como se fossem destino, porque a tempestade pode estar alta, mas Jesus continua no barco. Só que existe uma batalha ainda mais profunda do que o pânico. É quando a guerra começa a acontecer contra você mesmo, contra a sua identidade, contra a sua consciência, contra a sua autoestima espiritual. E é aí que muita gente se perde sem perceber. A batalha mais perigosa é aquela que você trava contra você mesmo. Existe uma guerra que não faz barulho, mas destrói mais do que qualquer ataque externo.
é a guerra interna. A luta que você trava dentro da sua própria mente, contra a sua própria identidade, contra a sua própria fé, contra o valor que você acha que tem diante de Deus. E o mais assustador é que muitas vezes você não está sendo derrotado pelo problema. Você está sendo derrotado pelo que você está dizendo para si mesmo enquanto enfrenta o problema. Porque tem gente que está lutando contra uma crise financeira, mas por dentro está repetindo: eu não vou conseguir. Tem gente lutando contra uma enfermidade, mas a mente grita: eu não vou vencer. Tem gente lutando contra um casamento em ruínas, mas a alma já concluiu: acabou. E antes da vida desmoronar de vez, a pessoa já desmoronou dentro. A guerra mais perigosa é aquela em que você começa a acreditar contra você mesmo. E essa batalha quase sempre começa com um pensamento sutil. Um pensamento que parece lógico, mas é venenoso. Você começa a se perguntar: será que Deus ainda me ama? Será que eu mereço? Será que eu estraguei tudo? Será que eu perdi meu tempo? Será que eu estou pagando por erros antigos? E quando você percebe, já está travando uma guerra de culpa, vergonha e autossabotagem. A Bíblia mostra isso com clareza. Em Apocalipse 12:10, Satanás é chamado de acusador dos irmãos. Ele acusa dia e noite. Ele não precisa colocar um inimigo na sua frente, se ele conseguir colocar uma acusação dentro da sua cabeça. Porque quando você acredita na acusação, você perde a coragem de orar. Você perde a ousadia de buscar a Deus. Você perde a força para continuar. Você começa a achar que não tem mais direito de pedir, de crer, de esperar. E essa é a armadilha mais cruel. O inimigo tenta fazer você pensar que Deus desistiu de você, quando na verdade Deus ainda está segurando sua história. Olha o que aconteceu com Pedro. Jesus disse que Pedro iria negá-lo. E em Lucas 22:31-32, Jesus fala algo que revela o mundo espiritual. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Percebe? Satanás não pediu para destruir a vida de Pedro. Ele pediu para peneirar, para abalar, para mexer com a estrutura, para fazer Pedro cair por dentro, para fazê-lo duvidar de si mesmo. E Pedro caiu, negou, chorou amargamente. A culpa esmagou, a vergonha tomou conta. E depois da ressurreição, Pedro volta a pescar. Ele não voltou porque queria peixe. Ele voltou porque achou que tinha perdido o chamado. Ele pensou: eu falhei, acabou para mim. Essa é a guerra interna, não é o pecado apenas. É a conclusão que você tira depois do pecado. É o peso que você carrega. É a sentença que você dá contra si mesmo. Mas aí vem Jesus e faz uma pergunta que muda tudo. Em João 21:15, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele não pergunta: por que você falhou? Ele não pergunta: por que você foi fraco? Ele pergunta sobre amor. Porque Jesus não estava restaurando apenas o ministério de Pedro. Jesus estava restaurando a identidade dele. Isso é poderoso. Deus não quer apenas resolver sua vida. Deus quer curar você por dentro. Porque a maior derrota não é perder uma batalha externa. A maior derrota é perder a esperança dentro do coração. Em Provérbios 18:14 está escrito: o espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Ou seja, se você está firme por dentro, você aguenta qualquer coisa por fora. Mas se você quebra por dentro, qualquer vento te derruba. E talvez hoje você esteja lutando contra você mesmo. Você se acusa, você se compara, você se despreza, você pensa que é tarde demais. Você pensa que Deus escolheu outros e te deixou de lado. Mas isso não é voz de Deus. Deus não fala com acusação. Deus fala com correção e esperança. Em Romanos 8:1 está escrito: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação te paralisa. A convicção te transforma. Deus não te empurra para o fundo. Deus te chama para levantar. E aqui está a verdade que você precisa guardar. A luta externa pode ser grande, mas se você vencer a guerra interna, você já venceu metade do combate. Você precisa parar de lutar contra você mesmo
e começar a lutar ao seu favor do lado da fé, do lado do propósito, do lado da promessa. Porque Deus não terminou com você. Em Filipenses 1:6, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Se Deus começou, Ele vai terminar. Se Deus plantou, Ele vai fazer crescer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas existe algo que muda o rumo dessa batalha interna. Existe um tipo de oração que não nasce quando tudo está bem. Ela nasce quando você está no fundo, sem forças, sem respostas, e só sobra uma coisa: clamar. E é aí que a oração se torna o grito mais poderoso da fé. Existe um tipo de oração que só nasce quando não existe mais saída. Existe uma oração que você faz quando está tudo bem. Ela é tranquila, organizada, cheia de palavras bonitas, mas existe outra oração, muito mais profunda, que nasce quando você chega no limite, quando você já tentou de tudo, quando você já conversou com todo mundo, quando você já esgotou sua força. E mesmo assim o problema continua. Essa oração não vem da boca, ela vem da alma. É o tipo de oração que não precisa ser longa para ser poderosa. Às vezes, ela é só um sussurro, às vezes é só uma lágrima, às vezes é só um gemido, mas ela atravessa o céu porque é verdadeira, e talvez você esteja exatamente nesse lugar. Você não tem mais palavras, você não sabe mais o que pedir, você não consegue mais explicar sua dor, você só sabe que precisa de Deus, porque se Deus não fizer algo você não aguenta. E sabe o que é mais forte? Deus ouve esse tipo de oração. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não consegue falar, o céu continua falando por você. Quando você não consegue orar direito, Deus não se afasta. Deus se aproxima. Tem gente que acha que oração só vale quando é bonita. Mas Deus não responde estética. Deus responde quebrantamento. Olha Ana, em 1 Samuel 1. Ela estava em um nível de dor tão profundo que o texto diz que ela chorava e não comia. Ela era humilhada, provocada, ferida, e então ela foi ao templo. Mas Ana não fez uma oração comum. Em 1 Samuel 1:13 está escrito que Ana falava no coração. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Era uma oração que não tinha volume, mas tinha peso. E o sacerdote Eli olhou para ela e achou que ela estava embriagada, porque quando alguém está desesperado por Deus, quem não entende espiritualidade sempre interpreta errado. Mas Ana não estava embriagada de vinho, ela estava embriagada de dor, ela estava derramando a alma. E aqui está a frase que muda tudo. Ela disse: tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Isso está em 1 Samuel 1:15. Essa oração não é religiosa, ela é real. Ela não é ensaiada, ela é espontânea. E é esse tipo de oração que Deus responde com rapidez, porque ela vem do lugar mais profundo. Porque Deus não resiste ao coração quebrantado. O Salmo 51:17 diz: o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Talvez você esteja pensando: mas eu já orei tanto, eu já chorei tanto, eu já pedi tanto, e nada mudou. Mas deixa eu te falar uma verdade espiritual. Nem toda oração muda o cenário imediatamente. Algumas orações mudam você primeiro. E quando Deus muda você por dentro, o cenário começa a mudar depois. Existe um tipo de oração que é como semente. Você planta hoje, mas a colheita vem depois. Por isso Jesus disse em Lucas 18:1 que importa orar sempre e nunca desfalecer. Ele não disse para orar até ficar confortável. Ele disse para orar até permanecer firme. E tem mais. Tem oração que é arma. Tem oração que é escudo. Tem oração que é resistência. Quando você ora no meio do aperto, você está dizendo para o inferno: eu ainda não desisti. Quando você ora com lágrimas, você está dizendo para o inimigo: minha dor não vai matar minha fé. Quando você ora mesmo sem sentir nada, você está declarando: Deus ainda é Deus. E isso é combate espiritual.
Paulo escreveu em Efésios 6,18: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Ele não disse para orar apenas quando sentir vontade. Ele disse para orar em todo o tempo, porque oração é o oxigênio do guerreiro. E deixa eu te dizer algo que pode mudar seu dia. Às vezes você pensa que está orando fraco, mas Deus está dizendo: você está orando verdadeiro. Você pensa que sua oração não tem força, mas o céu está registrando cada lágrima. O Salmo 56:8 diz: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum clamor é ignorado, nenhuma oração é em vão. E é por isso que eu preciso te dizer com clareza: se você chegou ao ponto em que não existe mais saída humana, você chegou ao ponto em que Deus começa a abrir caminhos sobrenaturais. Porque quando a sua força acaba, a graça começa. Só que existe um perigo no meio dessa oração profunda. É quando a pessoa acha que fé é gritar mais alto, se expor mais, mostrar mais força. Mas a fé que vence não é a que faz barulho, é a que permanece. E esse é o próximo nível que você precisa entender. A fé que vence não é a que grita mais, é a que permanece. Existe uma ideia errada que muita gente carrega dentro da igreja. A pessoa pensa que fé é sempre emoção alta, voz forte, coragem aparente e energia constante. Como se o cristão verdadeiro nunca pudesse se sentir fraco, nunca pudesse se sentir cansado, nunca pudesse atravessar dias silenciosos. Mas a fé que vence não é a fé que impressiona os outros. É a fé que permanece quando ninguém está vendo. Porque gritar é fácil, difícil é continuar. Difícil é permanecer firme quando não há resposta. Difícil é manter a fé quando o coração está cansado e a vida continua apertando. Difícil é obedecer quando a vontade é sumir. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque a permanência é a forma mais profunda de fé. Em Hebreus 10:36 está escrito: necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Repara na ordem. Primeiro vem a obediência, depois vem a paciência, e então vem a promessa. Isso significa que entre o que Deus disse e o que Deus vai fazer, existe um caminho. E esse caminho se chama perseverança. Muita gente perde a promessa, não porque Deus não quis entregar, mas porque a pessoa não conseguiu permanecer no processo. E aqui entra um exemplo que quase ninguém observa com profundidade. Jó. Jó não venceu porque ele tinha um discurso bonito. Jó venceu porque ele permaneceu mesmo quebrado. Ele perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu respeito, perdeu apoio. E ainda assim ele não abandonou Deus. Em Jó 13:15 ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é uma frase de alguém que chegou no limite e decidiu continuar mesmo sem entender. Isso não é fé emocional. Isso é fé de raiz. E sabe o que o inimigo mais odeia? Não é quando você chora. Ele odeia quando você chora e mesmo assim permanece. Ele odeia quando você está fraco e mesmo assim continua orando. Ele odeia quando você está sem forças e mesmo assim continua obedecendo. Porque isso mostra que sua fé não depende do cenário. Em Salmo 125:1 está escrito: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia não diz que eles não enfrentam vento. Diz que eles não se abalam. A permanência é o que define um verdadeiro guerreiro espiritual. E eu preciso falar isso com clareza, porque muita gente está confundindo fé com sensação. A pessoa diz: hoje eu não senti nada, então minha fé está fraca. Hoje eu não consegui orar direito, então Deus deve estar longe. Hoje eu não consegui cantar, então talvez eu esteja perdendo a fé. Mas fé não é sentir, fé é decidir. Em 2 Coríntios 5:7 Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. Ele não está falando apenas do que você vê com os olhos, ele está falando também do que você sente por dentro, porque tem dias que você não vê nada mudando, e tem dias que você não sente nada melhorando. E ainda assim, você precisa continuar andando. Isso é permanecer. E é nesse ponto que o inimigo tenta te enganar.
Ele diz: se você não sente paz, então Deus não está com você. Se você ainda está triste, então sua oração não funcionou. Se você ainda está lutando, então sua fé não é verdadeira. Mas isso é mentira, porque a Bíblia nunca disse que fé elimina imediatamente a dor. Ela diz que fé sustenta você no meio da dor. Jesus mesmo no Getsêmani sentiu angústia. Ele disse em Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sentiu tristeza. Jesus sentiu peso. Jesus sentiu o aperto. Mas sabe o que ele fez? Ele permaneceu. E se Jesus permaneceu na dor para cumprir o propósito, você também vai permanecer. Porque o mesmo Deus que fortaleceu Jesus é o Deus que te fortalece hoje. Agora, deixa eu te dizer algo que pode mudar sua forma de viver essa luta. A fé que vence não é a fé que aparece em um culto. É a fé que aparece quando você está sozinho no quarto e decide continuar mesmo sem ninguém te aplaudir. É quando você levanta da cama mesmo sem vontade. É quando você ora mesmo sem emoção. É quando você diz: Deus, eu não entendo, mas eu confio. É quando você escolhe obedecer mesmo com lágrimas. E é aí que Deus olha e diz: esse é meu filho, essa é minha filha. Essa fé é verdadeira. Por isso Tiago 1:12 diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Ou seja, a vitória não é para quem começa com força, é para quem termina com fidelidade. E é exatamente por isso que Paulo disse: acabei a carreira, guardei a fé. Ele não disse, comecei bem, ele disse, terminei. Ele não disse, eu senti alegria o tempo todo. Ele disse, eu guardei, porque fé não é sobre começar. Fé é sobre continuar. E se você permanecer, Deus vai te honrar. Mas tem um detalhe importante. Permanecer não é apenas resistir. Permanecer é aprender a lutar em silêncio. Porque existe um tipo de batalha que você não vence com palavras, você vence com constância. E é isso que vamos entender agora. Quem não aprende a lutar em silêncio, desiste no primeiro vento forte. Existe uma fase da vida espiritual em que Deus começa a te ensinar a lutar de um jeito diferente. Você já não pode depender de emoção. Já não pode depender de aplauso. Já não pode depender de pessoas te animando o tempo todo. Porque chega um ponto em que a batalha se torna silenciosa. E é exatamente aí que muitos desistem. Não porque não têm fé, mas porque não aprenderam a lutar quando ninguém está vendo. Tem gente que só consegue permanecer firme quando tudo está favorável, quando tem alguém para apoiar, quando tem uma palavra nova todos os dias, quando o coração está leve. Mas a vida não é assim, e Deus sabe disso. Por isso Ele permite momentos em que você parece estar sozinho, porque Ele quer amadurecer sua resistência. A luta em silêncio é a luta mais difícil, porque nela você não tem plateia, você não tem reconhecimento, você não tem respostas rápidas, você só tem a sua fé e a presença de Deus. E aqui está uma verdade que precisa entrar no seu coração. A maior parte das vitórias espirituais não acontece em público, acontece no secreto. Jesus ensinou isso de forma direta em Mateus 6:6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Repara que a recompensa vem para quem aprende a lutar no secreto. É no secreto que Deus constrói guerreiros. E a luta em silêncio é exatamente isso. Você não precisa anunciar para todo mundo o que está enfrentando. Você não precisa justificar sua dor para quem não entende. Você não precisa ficar tentando provar que está bem. Você precisa continuar. Porque o inimigo tenta te derrubar não apenas com problemas, mas com a sensação de invisibilidade. Ele tenta fazer você pensar: ninguém vê, ninguém se importa, ninguém valoriza, ninguém reconhece. E quando esse pensamento entra, ele cria uma tristeza perigosa, uma sensação de abandono. Mas Deus vê. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele não está longe quando você sofre. Ele está perto. E é por isso que a luta em silêncio não é solidão. É treinamento. Pensa em Noé.
Ele recebeu uma ordem absurda: construir uma arca. Ele passou anos trabalhando, sendo ridicularizado, ignorado, desacreditado. E o texto diz em Gênesis 6:22: assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele não tinha aplauso. Ele não tinha confirmação humana. Ele tinha uma palavra. E ele permaneceu. Esse é o tipo de fé que vence. A fé que não precisa ser entendida para ser obedecida. E talvez hoje você esteja nessa fase. Você está obedecendo, mas ninguém percebe. Você está resistindo, mas ninguém elogia. Você está sendo fiel, mas parece que nada muda. E é nesse ponto que o inimigo sopra o vento mais forte, o vento do desânimo. Porque ele sabe que o vento não precisa ser destruidor, ele só precisa ser constante. Mas Deus está dizendo: aprende a lutar em silêncio, porque quem vence no secreto não perde no público. Em Isaías 40:31 está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Esse texto não diz que eles nunca se cansam. Ele diz que eles renovam as forças. A renovação vem para quem espera. E esperar é lutar em silêncio. Porque esperar é permanecer sem resposta. Esperar é continuar sem sinais. Esperar é confiar sem ver. E aqui está algo que muita gente precisa ouvir. Deus não está te ignorando. Deus está te fortalecendo. Ele está construindo dentro de você uma estrutura que não será quebrada por qualquer vento. Porque se Deus te der vitória antes de te dar maturidade, você não sustenta. E tem mais. Quem aprende a lutar em silêncio, também aprende a controlar a língua. E isso é espiritual. Porque tem batalhas que você perde não pelo que acontece, mas pelo que você fala. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, quando a luta aperta e você começa a falar derrota, você está colaborando com o inimigo. Quando você começa a dizer que acabou, você está alimentando a dúvida. Quando você começa a murmurar, você enfraquece a fé. Mas quando você luta em silêncio, você aprende a fazer como Jesus. Ele foi acusado, humilhado, pressionado, e em Isaías 53:7 diz que ele não abriu a boca. Ele permaneceu firme. Ele suportou o processo. Isso é força espiritual. E eu vou te dizer uma coisa como pastor. Tem momentos em que você não precisa falar muito. Você precisa apenas continuar. Você precisa deixar Deus trabalhar. Você precisa deixar o tempo revelar. Porque Deus não se esquece de quem luta em silêncio. Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Ou seja, tudo o que você tem feito, mesmo sem reconhecimento, está registrado no céu. E essa é a parte mais forte. A luta em silêncio prepara você para um tipo de vitória que não depende de sorte, depende de construção. Só que existe um ponto onde tudo isso se encaixa com profundidade. Porque Paulo, em 2 Timóteo 4:7, não estava falando de qualquer luta. Ele estava falando de um combate específico. Um combate que é bom porque protege a alma. E é isso que precisamos entender agora. Combati o bom combate. A luta certa é aquela que não rouba sua alma. Existe uma diferença gigantesca entre lutar e viver se destruindo. Tem gente que chama de batalha aquilo que na verdade é prisão emocional. Tem gente que chama de combate aquilo que na verdade é desgaste desnecessário. E é por isso que essa parte da mensagem é tão importante, porque ela muda completamente a forma como você enxerga a sua guerra. Paulo disse em 2 Timóteo 4:7: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Repara na palavra bom. Ele não disse apenas combate, ele disse bom combate. Isso significa que existem lutas que são legítimas, espirituais, necessárias. Mas também existem lutas que não são de Deus. E se você não tiver discernimento, você vai gastar sua vida brigando com coisas que não deveriam dominar seu coração. O bom combate é aquele que te aproxima de Deus, não aquele que te afasta. O bom combate é aquele que fortalece sua fé, não aquele que destrói sua paz. O bom combate é aquele que te faz crescer,
não aquele que te corrói por dentro. E aqui está a pergunta que precisa ser feita com sinceridade. A sua luta tem te deixado mais perto de Deus ou mais longe? Porque, às vezes, o problema não é o que você enfrenta, é o que você está permitindo que isso faça dentro de você. A Bíblia mostra isso com clareza quando fala sobre Marta. Em Lucas 10:40, Marta estava ansiosa e afadigada com muitos serviços. Ela estava ocupada, trabalhando, fazendo coisas aparentemente boas. Mas Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E então ele completa dizendo: uma só é necessária. Isso é forte. Porque Marta estava lutando, mas não era o bom combate. Ela estava se desgastando, mas não era a luta certa. Ela estava se consumindo por algo que estava roubando o principal. E isso acontece com muita gente hoje. A pessoa está tão ocupada tentando controlar tudo que perde o essencial. Perde a presença de Deus, perde a alegria, perde a paz, perde o equilíbrio emocional. E o inimigo ama quando você luta as lutas erradas, porque ele não precisa te vencer na fé. Ele só precisa te distrair com batalhas que te esgotam. O bom combate é a luta para guardar a fé, para proteger o coração, para permanecer fiel, para continuar obedecendo mesmo quando a carne quer desistir. Por isso, Paulo escreveu em 1 Timóteo 6,12: combate o bom combate da fé. Ele não disse combate o bom combate da razão. Ele não disse combate o bom combate do orgulho. Ele disse da fé, porque a fé é o campo principal. E sabe o que isso significa? Significa que a guerra mais importante não é contra as circunstâncias, é contra aquilo que tenta roubar sua confiança em Deus. O inimigo não tem medo de você trabalhar, ele tem medo de você confiar. Ele não tem medo de você correr atrás, ele tem medo de você permanecer firme em oração. Ele não tem medo de você ter talento, ele tem medo de você ter intimidade com Deus. Então ele tenta te empurrar para lutas que roubam sua alma. Lutas de ansiedade, lutas de comparação, lutas de aprovação, lutas de ressentimento, lutas de vingança, lutas de autopiedade, lutas de controle, porque essas lutas te consomem e no final você fica sem força para lutar o combate certo. E aqui entra um princípio espiritual profundo. Deus não te chamou para vencer tudo. Deus te chamou para vencer aquilo que importa. Tem coisa que você precisa aprender a soltar. Tem discussão que você precisa deixar para lá. Tem ambiente que você precisa sair. Tem relacionamento que você precisa entregar nas mãos de Deus. Tem batalha que não é sua. Em Êxodo 14:14, Moisés disse ao povo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso não é fraqueza. Isso é discernimento. Isso é entender que nem tudo se resolve com esforço humano. Tem coisa que só Deus resolve. E quando você tenta lutar tudo sozinho, você perde energia espiritual. Você perde sensibilidade. Você perde paz. Mas quando você escolhe o bom combate, você protege sua alma. E sabe qual é o sinal de que você está lutando o bom combate? Você continua firme mesmo chorando. Você continua crendo mesmo sem resultado. Você continua obedecendo mesmo sem aplauso. Você continua guardando a fé. Porque a luta certa não é aquela que te deixa exausto de viver, é aquela que te deixa mais dependente de Deus. Por isso Provérbios 4:23 volta a fazer sentido. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O inimigo não quer só te derrubar, ele quer roubar a fonte. Ele quer secar seu interior. E Paulo entendeu isso. Ele foi perseguido, preso, rejeitado, esquecido. Mas ele não deixou a luta roubar sua alma. Ele não deixou a guerra destruir sua fé. Ele não deixou o combate apagar sua esperança. Ele lutou o bom combate porque ele escolheu lutar a batalha certa. E essa é uma palavra direta para você hoje. Pare de gastar energia com aquilo que Deus não te mandou carregar. Pare de lutar para controlar o que só Deus pode mudar. Pare de brigar com o vento. Guarde a fé. Proteja sua paz. Preserve seu coração. Porque quando você protege sua alma, você continua forte para atravessar o processo. E aqui entra uma revelação que vai te prender até o final. Porque existem momentos
em que a luta aperta de forma específica. Não é aleatório, não é coincidência. É porque você está prestes a atravessar um portão espiritual. E é isso que vamos entender agora. A luta aperta quando você está prestes a atravessar um portão espiritual. Existe uma verdade espiritual que muita gente só entende depois que atravessa. Antes da mudança, quase sempre vem o aperto. Antes da virada, quase sempre vem a pressão. Antes da porta se abrir, parece que tudo começa a se fechar. E isso não é acaso, isso é sinal. A luta aperta quando você está prestes a atravessar um portão espiritual. E eu quero que você preste atenção nisso, porque esse entendimento muda completamente a forma como você interpreta o que está vivendo agora. Você pode estar pensando que está piorando, quando na verdade você está se aproximando do momento em que Deus vai te reposicionar. O inimigo não intensifica ataques porque ele está ganhando. Ele intensifica ataques porque ele está com medo do que vem depois. É como se ele percebesse que você está chegando perto de uma transição, perto de um avanço, perto de um novo nível, perto de uma resposta, perto de um tempo de honra. E então, ele tenta criar confusão emocional, desgaste mental e desânimo espiritual para te impedir de atravessar. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, Faraó apertou mais a escravidão. Em Êxodo 5, 7 e 9, ele mandou que o povo fizesse o mesmo trabalho sem receber palha. Ou seja, o peso aumentou exatamente quando a libertação estava próxima. E isso é um padrão espiritual. Quando Deus está prestes a libertar, o inimigo tenta sufocar. Porque ele sabe que se você atravessar, você não volta mais a ser escravo. Se você atravessar, você muda de fase. Se você atravessar, você entra em outro nível de fé. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. O peso aumentou. As coisas apertaram. As portas parecem mais fechadas. As emoções ficaram mais instáveis. Os ataques vieram mais fortes. E você não entende por quê. Mas Deus está dizendo, porque você está perto. Olha o que aconteceu com Josué. Deus disse que ele atravessaria o Jordão para entrar na terra prometida. Só que antes de atravessar, o Jordão estava transbordando. Em Josué 3,15 está escrito que o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. Ou seja, o obstáculo estava no seu auge justamente no momento da travessia. E isso é forte demais. Porque Deus poderia ter feito o rio estar baixo. Deus poderia ter facilitado, mas ele permitiu que o rio estivesse cheio, para mostrar que a travessia não seria pela força de Josué, seria pelo poder do Senhor. A luta aperta antes da travessia, para você aprender que a vitória não vem do seu controle, vem da sua confiança. E aqui está o que você precisa guardar. O inimigo não quer apenas te parar. Ele quer te fazer desistir antes de atravessar. Porque tem muita gente que está a poucos passos de um novo tempo, mas recua por causa do medo. Recua por causa da ansiedade. Recua por causa de uma última pressão. E essa última pressão é uma armadilha. Jesus falou sobre isso em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que você não enfrentaria aperto. Ele disse para você ter ânimo, porque a vitória já foi garantida. O problema é que quando a luta aperta, a alma interpreta como sinal de derrota. Mas no mundo espiritual, o aperto pode ser sinal de que você está no corredor final. E eu quero falar algo que pode mudar o rumo da sua caminhada. O portão espiritual não se atravessa com pressa, se atravessa com firmeza. Porque o inimigo quer que você faça escolhas emocionais antes da travessia. Ele quer que você desista no último metro. É como Esaú. Ele trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Em Gênesis 25:34, ele desprezou aquilo que era eterno por causa de uma fome momentânea. Ele não perdeu por falta de promessa. Ele perdeu por falta de resistência. E essa é a batalha agora. Não é só sobre suportar a dor. É sobre não vender seu futuro por alívio imediato. O inimigo quer te oferecer atalhos,
quer te oferecer saídas rápidas, quer te oferecer caminhos que parecem resolver, mas que te afastam do propósito. E é por isso que a luta aperta quando o portão está perto. Porque o portão exige decisão. Ele exige maturidade. Ele exige fé. Em Apocalipse 3:8, Jesus diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Isso significa que existe um momento em que Deus abre portas que o inferno não consegue impedir. Mas antes disso, o inferno tenta te impedir de chegar até ela. Então, se você está sentindo que a batalha aumentou, não interprete como fracasso. Interprete como transição. Você está sendo pressionado porque está sendo promovido. Você está sendo atacado porque está sendo preparado. Você está sendo apertado porque está perto de atravessar. Agora, existe algo que precisa ficar muito claro. A travessia só acontece para quem não abandona a esperança. Porque quem atravessa não é quem tem mais força, é quem não deixa a fé morrer. E é exatamente por isso que o próximo tópico é decisivo. Porque o inimigo quer te convencer que Deus está atrasado. Mas Deus não está atrasado. Deus está construindo um final que vai te surpreender. Deus não está atrasado. Ele está construindo um final que te surpreende. Existe uma frase que muita gente nunca diz em voz alta, mas pensa com força dentro do coração. Deus está demorando demais. E quando essa ideia entra, ela começa a corroer a fé por dentro, como se a esperança fosse se desgastando a cada dia. Você olha para o relógio, olha para o calendário, olha para o tempo passando e pensa: era para eu estar em outro lugar. Era para eu estar vivendo outra fase. Era para eu estar com a vida resolvida. Era para essa dor já ter acabado. E aí vem o perigo. Você começa a medir Deus pelo tempo humano. Só que a Bíblia não ensina que Deus trabalha rápido. Ela ensina que Deus trabalha certo. O atraso que você sente não é descuido de Deus. É construção. Deus não está parado. Deus está alinhando coisas que você não consegue ver. E muitas vezes Ele está segurando a resposta porque, se entregar antes da hora, a bênção vira peso e não milagre. Pensa em Abraão. Deus prometeu um filho, mas o tempo passou, a idade avançou, o corpo envelheceu, e o que parecia impossível ficou ainda mais impossível. Só que foi exatamente nesse cenário que Deus agiu. Em Romanos 4:19-21, Paulo diz que Abraão não enfraqueceu na fé, mesmo considerando o seu corpo amortecido e o ventre de Sara já sem vida. Ele não negou a realidade, mas também não negou a promessa. Ele permaneceu firme, porque sabia que Deus é fiel. E aqui está a chave. Deus não precisa agir no seu tempo para ser Deus. Ele age no tempo dele para provar que foi ele. Porque se Deus agir quando tudo ainda é fácil, você pode pensar que foi sorte. Mas quando Deus age quando tudo já parece impossível, ninguém consegue roubar a glória dele. E talvez esse seja o seu momento. Você está vivendo um tempo em que tudo parece atrasado, tudo parece travado, tudo parece sem resposta. Mas Deus está dizendo: eu estou preparando algo que você não está pronto para ver ainda. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: tudo fez formoso em seu tempo. Não diz em nosso tempo, diz em seu tempo. Deus tem um tempo perfeito para revelar o que Ele já decidiu fazer. E eu vou te dizer algo que pode mudar sua visão. Deus não está atrasado. Deus está te poupando de coisas que você nem imagina. Porque muitas portas fechadas são livramentos. Muitas demoras são proteção. Muitas esperas são maturação. Você está pedindo para Deus correr. Mas Deus está dizendo: se eu fizer agora, você se quebra. Se eu entregar agora, você se perde. Se eu abrir agora, você não sustenta. Deus não trabalha para te agradar. Deus trabalha para te preservar. Olha José de novo. Ele poderia ter sido promovido mais cedo. Mas se José tivesse chegado ao palácio sem ter sido quebrado na prisão, ele teria se vingado dos irmãos. Ele teria se corrompido com poder. Ele teria se perdido na honra. Mas Deus esperou. Deus trabalhou. Deus preparou. E quando chegou o tempo certo, José foi exaltado em um dia. Em Gênesis 41:14, Faraó mandou chamar José
e ele saiu da prisão para o palácio, de um dia para o outro. Porque quando Deus decide mudar uma história, ele não precisa de muito tempo. Ele só precisa do tempo certo. Isso é uma palavra para você. O tempo que você chama de demora pode ser o tempo que Deus chama de preparação, porque Deus está construindo um final que vai te surpreender. Em Isaías 55:8, 9, Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Isso significa que Deus está enxergando um caminho que você ainda não consegue enxergar. Você está vendo a dor. Deus está vendo o propósito. Você está vendo o aperto. Deus está vendo a recompensa. Você está vendo o atraso. Deus está vendo a obra sendo construída. E aqui entra uma verdade que precisa ser dita. Muitas vezes Deus demora porque Ele está trabalhando em você antes de trabalhar para você. Porque se Deus mudar o cenário e você continuar com a mente quebrada, você não aproveita. Se Deus te entregar uma promessa e você continuar com medo, você se sabota. Se Deus abrir uma porta e você continuar inseguro, você não atravessa. Então Deus trabalha no interior. Ele cura, fortalece, amadurece, alinha, purifica. E só depois Ele entrega. Por isso o Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Repara, esperar fortalece, não enfraquece. A espera é o lugar onde Deus fortalece o coração. E talvez hoje o que você mais precisa não é de uma resposta rápida. É de um coração forte para não desistir enquanto Deus trabalha. Agora deixa eu te falar algo que é profético. Deus está preparando um final que vai silenciar tudo o que te feriu. Um final que vai calar a dúvida. Um final que vai transformar sua vergonha em testemunho. Um final que vai mostrar que a luta não foi em vão. Só que existe uma coisa que você precisa entender antes de chegar nesse final. A vitória não começa quando a luta termina. A vitória começa quando você decide levantar a fé no meio do aperto. E é por isso que esse último capítulo precisa ser uma conclusão que não apenas encerra, mas que desperta. Porque o céu está chamando você para terminar essa luta como vencedor. Conclusão impactante. Quem levanta a fé no aperto termina a luta como vencedor. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda uma coisa com clareza. Não foi por acaso. Você precisava ouvir essa palavra. Porque existe um momento na vida em que a luta não é mais sobre o que você perdeu, mas sobre o que você ainda vai preservar. E a maior coisa que você pode preservar em meio ao aperto é a sua fé. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não disse que a vida foi fácil. Ele não disse que tudo deu certo rápido. Ele não disse que não chorou. Ele disse que lutou, terminou e guardou. Isso é vitória. E eu preciso te falar como pastor e como amigo. Muita gente acha que vitória é quando o problema acaba. Mas a verdadeira vitória é quando o problema ainda existe. E mesmo assim você continua crendo. Porque quando você continua crendo no meio da luta, você está declarando que Deus é maior do que o cenário. Você está dizendo que sua fé não depende de boas notícias. Você está dizendo que a promessa ainda está viva, mesmo que a realidade esteja dura. E é isso que o inimigo tenta impedir. Ele não quer apenas que você sofra. Ele quer que você desista. Ele quer que você pare de orar, pare de acreditar, pare de esperar, pare de caminhar. Mas hoje, Deus está te chamando para fazer o oposto. Deus está te chamando para levantar a fé. Levantar a fé é dizer: eu estou cansado, mas não estou derrotado. Levantar a fé é dizer: eu não vejo saída, mas Deus continua sendo o meu refúgio. Levantar a fé é dizer: minha alma está ferida, mas minha esperança não morreu. E isso é espiritual. Isso é combate. Isso é guerra invisível. Em Salmo 46:1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que Deus não chega depois. Deus é presente, Ele está agora, Ele está no meio, Ele está no aperto. E talvez você tenha passado por dias em que ninguém te ajudou,
Ninguém te entendeu. Ninguém percebeu o que você estava enfrentando. Mas o céu viu. Deus viu. E Deus não ignora quem permanece. Em Hebreus 10, 23 está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você não está segurando uma ideia. Você está segurando uma promessa. E promessa de Deus não morre no meio do caminho. Por isso eu quero te dizer algo com autoridade espiritual. Você não vai parar no meio dessa luta. Você não vai desistir na metade do processo. Você não vai abandonar a carreira quando está perto de atravessar. Porque Deus não chamou você para começar bem. Deus chamou você para terminar de pé. E sabe por que isso é tão forte? Porque a Bíblia mostra que o fim de uma história é mais poderoso do que o início. Em Jó 42:10 está escrito que o Senhor virou o cativeiro de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Jó não terminou como vítima. Jó terminou como testemunho. E Deus não mudou apenas os bens. Deus mudou a estação. Isso é o que Deus faz. Ele pega quem estava quebrado e transforma em sinal de restauração. Então eu quero que você grave isso no coração. A luta apertada não é sentença. É sinal de transição. O aperto não é o fim. É o corredor da mudança. A pressão não é castigo. É preparação. E agora eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você achou que não aguentaria e ainda assim aguentou? Quantas vezes você chorou e mesmo assim levantou? Quantas vezes você disse que era o último dia e mesmo assim continuou? Isso não é sorte. Isso é graça. Isso é Deus te sustentando. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a definição do cristão que luta. Você pode até cair, mas não será destruído. E eu quero que você entenda o que Deus está dizendo agora. O inimigo tentou te parar, mas você está aqui. O inimigo tentou te calar, mas você ainda ouve a palavra. O inimigo tentou roubar sua esperança, mas você ainda está buscando. Isso já é um sinal de vitória. Agora, eu quero liberar uma palavra sobre você. E se você puder, concorde no seu coração. Senhor, fortalece essa vida. Sustenta esse coração. Renova essa mente. Porque essa pessoa não chegou até aqui para ser derrotada. Ela chegou até aqui para atravessar. Eu declaro que a fé que estava fraca será levantada. Eu declaro que a esperança que estava apagada será reacendida. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre essa vida. E nenhuma arma forjada prosperará, conforme Isaías 54:17. Eu declaro que Deus está transformando o aperto em maturidade, a lágrima em testemunho e a luta em vitória. E agora eu quero que você guarde essa frase como uma espada espiritual. Você não está perdendo. Você está resistindo. E quem resiste em Deus não termina derrotado. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora eu digo para você: você também vai terminar assim. Você vai combater, você vai permanecer, você vai guardar a fé. E quando essa luta passar, você não vai apenas sobreviver, você vai testemunhar. Porque quem levanta a fé no aperto, termina a luta como vencedor. Amém.